Olá, tudo bem? Esse é o 15 Minutos, nosso podcast aqui da Gazeta do Povo. Olha, hoje é um episódio bastante especial. Chegamos ao número 200. Pois é, são 200 edições desse programa que tem como objetivo trazer um algo a mais no noticiário para você que é o ouvinte. Sempre com informação, detalhes e análise dos meus colegas que integram aqui, a equipe da Gazeta do Povo. Antes de tudo, quero agradecer muito a você que acompanha o podcast. Você que ouve desde o primeiro ou você que chegou há menos tempo, obrigado mesmo. Espero que a gente tenha ajudado, e siga ajudando, levando principalmente informação que é tão, mas tão importante, ainda mais nesses tempos em que vivemos. Bom, para marcar e para comemorar esse 200º episódio, olha só, em 200, eu vou fazer hoje aqui algo diferente. Vamos respirar um pouco desse noticiário tão intenso. Os profissionais aqui da Gazeta estão em home office, respeitando a quarentena, o que aliás é muito bom, porque você sabe, essa medida está de acordo com o que os especialistas em saúde recomendam para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus. Então, já que nós estamos em quarentena todo esse tempo em casa, nós estamos todos vivendo o que muitos de vocês que estão ouvindo também estão vivendo. Então eu pensei o seguinte, vou convidar vários dos profissionais aqui da Gazeta, os jornalistas, meus colegas, que você sempre ouve aqui no 15 Minutos, ao longo desses últimos tempos, para dar dicas para a quarentena. E é esse o tema do episódio de hoje. Eu pedi para cada um dos editores e repórteres que frequentemente me ajudam aqui no podcast para enviar opções de leitura ou de filmes, séries, para ver sozinho ou com os filhos, também dicas para otimizar esse trabalho em casa. E o resultado foi que temos aqui nesse episódio várias dessas dicas bem diferentes. E eu tenho certeza que você vai poder tirar boas ideias para o seu período de isolamento social. Então é isso. Mais uma vez, obrigado a você que ouve aqui o 15 Minutos, obrigado a todos os colegas da Gazeta que sempre me ajudam aqui, ao diretor de conteúdo, o Rodrigo Fernandes, que desde o início pensou nesse projeto do podcast. Enfim, obrigado mesmo. E vamos então às dicas para a quarentena. A primeira que passa por aqui é a Fernanda Trisotto, editora de República da Gazeta. Ela frequentemente conversa comigo sobre os mais diversos assuntos da política e da economia no noticiário do país. E hoje a Fer traz aqui dicas para organizar o seu dia a dia em home office e também boas dicas musicais e de literatura. Oi, Márcio. Vou contar um pouquinho como eu organizei a minha vida nessa quarentena. Pode servir de inspiração para outras pessoas que, assim como eu, também moram sozinhas. Eu primeiro divido meu tempo livre e meu tempo de trabalho mesmo ficando só em casa. Então eu tenho um escritório e aqui eu faço todas as atividades de trabalho e o resto da casa é para lazer. Eu sigo fazendo meus treinos de pilates, as aulas não pararam porque os meus professores adaptaram para videoaula. Tenho minhas plantas que ocupam bastante tempo para cuidar e regar, mexer na terra, também dá uma boa relaxada. E, ademais, eu gosto muito de ouvir música e ler na minha varanda. Eu tenho uma rede na varanda e é ali que eu fico. Um dos discos que eu tenho mais ouvido nessas últimas semanas é o Ofertório, do Caetano Veloso com os Filhos. E lê aí, sua beleza se transforma em você. É uma turnê de 2018 e tem muita música gostosa, boa de ouvir. E minha dica de leitura é o livro que estou lendo nesse momento, chama Máquinas Como Eu, do Ian McEwan. É um escritor britânico muito legal. Desse mesmo autor tem o Reparação, que é um livro muito bacana, que já teve adaptação para o cinema. Quem quiser assistir aí, Desejo e Reparação, é muito bom também. Valeu, Márcio! Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 tempo. Quem chega agora também com dicas de como estruturar o seu trabalho em casa, o home office, é a Júlia Fontes, também editora de República, ela que sempre passa por aqui falando de política e economia. Oi, Márcio, parabéns pelo episódio 200 do 15 Minutos. Eu fico muito feliz de ter participado de alguns episódios aí ao longo dessa história e espero que venham muitos mais no futuro. Você perguntou, dicas para a quarentena. Bom, todo mundo está sofrendo com esse isolamento social, não é fácil,
Mas a dica que eu quero dar para os nossos ouvintes é especialmente para quem está trabalhando de casa, que é uma coisa que eu percebi ao longo desse tempo. Faz um mês aí que a gente está trabalhando de casa e eu notei que uma coisa que me ajuda muito é tentar estabelecer uma rotina de trabalho. Então, eu tento fazer as coisas o mais próximo do que eu fazia quando saía e ia trabalhar na redação, né? Então, por exemplo, acordar sempre no mesmo horário, tomar o café da manhã, tomar um banho antes de trabalhar, trocar de roupa, porque eu sei que a tentação é muito grande de trabalhar de pijama, de ficar no sofá trabalhando, mas isso no longo prazo não é bom nem para o nosso corpo, nem para a nossa mente, né? Eu sei que é muito difícil, mas essa é a minha dica, tentar estabelecer uma rotina e fazer as coisas aí o mais próximo possível do que você fazia quando não estava em home office. É isso. Fica bem e lembrando, né, que isso é temporário e vai passar. Então é importante a gente tentar minimizar os danos nesse período. Um abraço, até a próxima. Você que acompanha o 15 Minutos sabe que a Gazeta do Povo tem uma equipe de correspondentes em Brasília. E eu vou trazer as dicas deles também para a quarentena nesse episódio especial. Começar com uma dica bem diferente e bem divertida do Olavo Soares. Ele que sempre passa por aqui falando dos assuntos da política, principalmente do Congresso Nacional. Vamos então à dica do Olavo? Olá, Márcio. Olá, pessoal. A minha dica para a quarentena é especial para a turma da minha idade. Para o pessoal que foi criança ali no fim dos anos 80, começo dos anos 90. É o site Play Classic Games. Esse site tem um acervo gigante de jogos de videogame e de computador que marcaram época lá naquele período em que a gente não tinha internet e precisava copiar disquete para ter um jogo novo em casa. Eu vou citar alguns exemplos de jogos que estão lá e tenho certeza que muita gente vai lembrar e ficar com saudade. Monkey Island, SimCity, Maniac Mansion, Micro Machines, Day of Tentacle. Olha, eu mesmo já me peguei horas jogando Civilization, o Civilization 1, o clássico, que foi lançado em 1991. O endereço do site é playclassic.games. É assim mesmo, playclassic.games, sem .com no final, mais nada. É de graça e não precisa instalar nada, é só abrir no navegador. Um abraço! Bom, também de Brasília, o Leonardo Desideri traz uma dica literária aqui nesse 15 Minutos. Leonardo, que você sempre ouve falando sobre diversos temas também da política, relações exteriores, entre outros, aqui no podcast. Bom, primeiro, parabéns pelo programa 200 do 15 Minutos. Bom, considerando que a gente está num período cheio de dúvidas e que as pessoas talvez estejam pensando mais sobre aquilo que é mais essencial na vida delas, sobre o que é absoluto no meio das incertezas, eu vou recomendar um livro que marcou muito a minha vida e tem muito a ver com isso. Ele fala justamente sobre o que a gente pode considerar absoluto na nossa vida em meio às incertezas do mundo, né? O livro se chama Ortodoxia, já é um clássico da filosofia cristã do comecinho do século XX, e o autor é o britânico G.K. Chesterton. Agora quem vai trazer dicas é o Fernando Jasper, editor de economia da Gazeta. Ele que nos ajuda a entender cenários econômicos, medidas do governo nesses últimos tempos, mas que hoje vai trazer dicas de literatura e, bem importante, ideia do que assistir com os filhos em casa nesse período. Tem até uma participação especial na fala do Jasper. Olá, aqui vão algumas dicas minhas para aproveitar bem essa quarentena. Para ler, eu sugiro um livro chamado Fugitiva, da Alice Munro, uma escritora canadense. Mas você pode pegar qualquer outro livro dela que não tem muito erro, não. Ela escreve contos sobre relacionamentos e outras tantas coisas da vida adulta. E ela escreve bem demais, tem um estilo muito limpo, muito direto. E ela está aí entre os grandes escritores vivos, vale a pena conhecer. Agora, se tudo isso te parece muito vida real e você quer mais abstrair, a dica é A Lua Vem da Ásia, do escritor brasileiro Campos de Carvalho. Quem narra é um sujeito que está num hospício, mas pensa que é um hotel. Esse aí eu leio dando gargalhada. Se você tem crianças em casa, uma boa para a hora do filminho são as animações de um estúdio japonês, o estúdio Ghibli. São 21 filmes e estão todos na Netflix. Aqui em casa a gente já viu 5 e recomendamos todos. A Viagem de Chihiro, que é o mais famoso. Vamos ter que fazer compras na próxima cidade.
Vai ser bom depois que a gente se acostumar. Olha, a escola é ali. Chihiro, essa é a sua nova escola. E também O Mundo dos Pequeninos, o serviço de entregas da Kiki, O Castelo Animado e O Meu Amigo Totoro. São histórias cheias de criaturas fantásticas, feiticeiros e maldições. É um filme mais pirado e mais lindo que o outro. Qual que você gostou mais, Cecília? O Mundo dos Pequeninos. Tá aí a opinião da Cecília, minha filha. Para terminar bem o dia, bote para tocar o Pérola Negra, o primeiro álbum do Luiz Melodia. Tem samba, tem rock, tem até forró. É uma delícia. É isso. Aproveite. Pérola negra, te amo, te amo. Bom, a repórter de República aqui da Gazeta, a Camila Abrão, sempre participa aqui com as mais variadas pautas. Eu também chamei ela e até autorizei, entre aspas, né? Ela dá dica aqui de um outro podcast. Mas a Camila também traz boas dicas de séries para você assistir na quarentena. Oi pessoal, aqui é a Camila Abrão, repórter de República, e minhas indicações são as seguintes. Depois que você ficar bem informado com o Márcio e os nossos colegas aqui no 15 Minutos, aproveita se você já estiver no Spotify e vai ouvir o podcast É Noia Minha? Esse podcast é feito pela minha xará, a Camila Frender, que é escritora e roteirista, e nele ela discute as paranoias dela de um jeito muito engraçado, porque é impossível a gente não se identificar em algum nível com o que ela fala. Para completar o meu combo anti-estresse, assista, se você puder, Fleabag no Prime, serviço de streaming da Amazon, e Afterlife na Netflix. Essas duas séries são comédias com uma pontinha de drama e são incríveis. Vocês já devem ter ouvido falar aí no último ano muito em Fleabag. E Afterlife é aquelas séries que ficam escondidinhas lá na Netflix e que valem muito a pena. I don't think I've ever met anyone quite as sad as him. Got something for your front cover. Freddie Mercury's too. Então as recomendações são: ouça o podcast É Noia Minha, veja as séries Fleabag e Afterlife e, por favor, se você puder, fique em casa. Até! Nessas últimas semanas você tem ouvido, claro, muitas vezes aqui no 15 Minutos a participação da equipe de jornalistas da área da saúde da Gazeta do Povo. Claro que eu também os chamei aqui para dar dicas de quarentena. Então vamos lá. A Amanda Miléu é repórter de saúde e traz ótimas dicas de livros para você. Oi, Márcio. Eu vou indicar 3 livros de autoras mulheres que podem ajudar a passar esse período de quarentena de uma forma um pouquinho mais leve, com um pouquinho mais leveza. A primeira é a autora Svetlana Alexievich. Ela é uma autora ucraniana e inclusive já venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 2015, e eu indico o livro dela, Vozes de Chernobyl, que ela traz o relato de pessoas que passaram pelo desastre nuclear lá de Chernobyl, que de alguma forma foram atingidos por esse desastre. A segunda é uma autora americana, ela é Celeste NG, o sobrenome dela é só NG. Ela escreveu, dentre os livros, o Pequenos Incêndios por Toda Parte, que é um livro um pouquinho mais leve, um pouco mais gostoso, uma ficção assim que é boa de ler para quem quiser uma coisinha um pouquinho mais leve nesse período. E a terceira é a jornalista chinesa Xin Han com X. Ela também já escreveu vários livros, mas um que é muito legal é o Compre o Meu Céu, a incrível verdade sobre as gerações de filhos únicos da China. Ela entrevista várias pessoas que são dessa geração de filhos únicos para tentar entender como que eles sobrevivem no mundo, como que é a relação deles com os pais deles e com o restante do mundo, com outros jovens da mesma geração. É muito interessante, eu espero que essas dicas ajudem a passar esse período, a tornar esse período da pandemia e da quarentena um pouquinho mais tranquilo, com um pouquinho mais leveza. E quem também chega com uma dica, na verdade até uma reflexão bem importante, é o editor de saúde, o Adriano Justino. Oi, Márcio. Bom, a minha dica na quarentena é uma coisa que eu acho que as pessoas já estão percebendo, que é você fazer uma viagem assim mais introspectiva, né? Você tentar compreender qual que é o teu lugar no mundo. A gente agora, assim, digamos, de forma um pouco mais parada, né? A gente mais fechado num lugar, a gente consegue rever esse nosso lugar no mundo, né? Ou quais são as ações que você faz que impactam as outras pessoas, quais são as pessoas que são importantes para você, o que é importante para o bairro que a gente vive, para o mundo que a gente vive, o que é importante fazer e deixar de fazer.
Então eu acho que um exercício importante da quarentena é essa análise, assim, vamos dizer, mais metafísica, né? Você pensar sobre você e esse teu lugar no mundo. Eu acho que isso é o que é mais rico que você pode fazer, né, nesse nosso isolamento. Então eu desejo que todo mundo faça faça uma boa viagem interior. Valeu! Bom, esse foi o 15 Minutos especial episódio 200. Eu espero que você tenha gostado e que você aproveite, né, as nossas dicas. Mas antes de encerrar, claro que eu também queria dar as minhas dicas aqui, né? Com o perdão de, como se diz, puxar a sardinha para o meu lado, eu indicaria que você ouvisse os episódios do 15 Minutos nas últimas semanas. Tem muita informação importante sobre saúde, o combate ao coronavírus e também sobre os impactos da pandemia na política e na economia aqui no país. Vale a pena maratonar os nossos últimos episódios, só você procurar aí no nosso feed. E outra dica aqui é algo que eu tenho experimentado nesses dias de quarentena: cozinhar. Pois é, eu não sou um expert na cozinha não, muito pelo contrário, mas tenho tentado e estou descobrindo o quão agradável e até terapêutico pode ser. Enfim, eu pego receitas na internet, tem uma série de canais bons, né, para você achar receitas simples e saborosas, aí coloco o avental e vou arriscar na cozinha. Já fiz de tudo, desde o mais simples, né, que para mim já era um desafio, tipo fazer arroz, feijão, carnes, e até bolos, por exemplo, já fiz também. Cozinhar passa o tempo e, além de tudo, você acaba tendo a satisfação de comer algo que você mesmo fez, né? Então essa é a minha dica. Vamos para a cozinha, porque para mim, pelo menos, tem sido bem interessante. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda, agradeço demais a sua companhia e também desejo que depois desses primeiros 200, venham mais 200 episódios pela frente. Até mais!